Ouvir o testemunho do povo de Gedeões, para mim, é sempre um privilégio extremamente estimulante. Me lembro de algumas histórias que já ouvi no passado deles, e estar com eles e poder ouvir um pouco mais dessas histórias é sempre interessante. Eu me lembro de um testemunho que desses irmãos deu para mim, de alguém que estava querendo dar cabo da sua vida, estava trabalhando num telhado, pensando em se jogar para baixo, e os Gedeões haviam acabado de distribuir os Novos Testamentos numa escola, e um dos alunos simplesmente lançou longe, e o camarada que estava lá em cima do telhado foi que viu aquilo, e pegou aquele livro para ler, e ali mudou a história da vida dele. É sempre gostoso ver a maneira como a palavra de Deus tem alcançado, transformado, e o esforço desses irmãos em fazer com que essa palavra chegue a essas pessoas. Bem, nós continuamos nosso estudo no livro de Salmos. Começamos na semana passada com o Salmo 73, e hoje entramos no Salmo 74, e vejam, o nosso assunto hoje contempla uma realidade que muitas vezes nós mesmos vivemos, e imagino que até muitos de nós estejamos vivendo hoje. Todos nós temos nossos desejos, nossos sonhos, nossos ideais. Alguns deles são realistas, outros não, alguns possíveis não, legítimos ou não, mas o fato é que nós queremos e aspiramos certas coisas que sejam boas para nós, que nos façam bem. No que tange ao nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira, nós alimentamos uma expectativa de ter uma relação com Deus que seja bastante benéfica para nós. Acontece que na nossa relação com Deus, nem sempre a realidade que a gente encontra está de acordo com as nossas expectativas. Nós aspiramos certas coisas, sonhamos certas coisas, idealizamos certas coisas, entretanto, quando nós nos encontramos na realidade da vida, nós encontramos uma série de realidades e situações que parecem que são tão contrárias ao que Deus prometeu. Dessa maneira, muitas vezes, nós criamos expectativas que não estão baseadas no compromisso de Deus, e isso gera em nós frustração, decepção, ansiedade, medo, por aí afora. Por exemplo, é possível que algum de vocês tenha vivenciado a experiência de ter um revés profissional nos últimos tempos. Não é o que você esperava, você gostaria de estar no seu trabalho, crescer no seu trabalho, aumentar o seu sustento, e é natural você, como filho de Deus, esperar que isso aconteça, mas isso efetivamente pode não estar acontecendo na sua vida, ou não aconteceu em tempos recentes na sua vida. Pode ser que alguns de vocês tenham questionado a Deus, mas Deus, eu não poderia ficar doente. Por que eu estou doente? E de repente você é acometido de uma enfermidade que traz suas limitações e seus temores. E você pode até imaginar que você não poderia cair doente, você afinal de contas é um filho de Deus. Ou ainda um passo além, em função da realidade da enfermidade, você tem orado por isso. E a bem da verdade, você não foi curado até agora. Veja, nós criamos nossas expectativas, temos uma receita de como Deus deve trabalhar com a gente, mas não significa que Deus trabalha com a gente da maneira que a gente pensa que Ele deveria trabalhar. O salmista do Salmo 74, ele está um bocado atônito com a experiência que ele está vivendo. Ele chega a ficar assustado com a experiência que ele está vivendo. E eu diria assim, há nuances nesse salmo aqui, até de um certo desespero, falta de esperança do que Deus tem a dizer, a fazer na realidade que ele estava vivendo.
Veja, eu queria considerar em primeiro lugar com vocês qual era a perplexidade do salmista. O que é que ele estava vivendo? O que é que se passava na vida dele? De fato, grande parte do que estava acontecendo era resultado de uma ação de Deus contra o seu povo Israel, por pecados que eles alimentaram e que eles não ouviram Deus falar. Agora, era o povo amado de Deus, e o povo amado de Deus, no ambiente desse castigo, está vivendo uma série de experiências justas, mas que afligem o coração desse salmista. Há duas considerações que eu destaco aqui, então, em primeiro lugar, é o que eles estavam passando. Veja, no versículo 1 nós lemos assim: por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Na condição de ovelhas de Deus, de rebanho de Deus, a pergunta é: por que uma ovelha ou rebanho de Deus pode estar passando por provar da ira de Deus e não do amor de Deus? E vejam, aqui ele chama de ovelhas da tua pastagem, e no versículo 2 ele diz: lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Vejam, era o rebanho de Deus, era o lugar da habitação de Deus, era a tua congregação, era a tribo da tua herança. Entretanto, eles não foram poupados. E o salmista está se voltando para Deus perguntando justamente isso. Por quê? Vejam, ao decorrer da mensagem você vai perceber que eu entendo que ele já sabia, mas ele queria uma resposta e entender que Deus poderia mudar isso. E essa é a segunda questão que eu destaco aqui, que ele manifesta nos versículos. Vejam, versículo 1: por que nos rejeitastes definitivamente? Então o questionamento do salmista, ele traz um elemento de tempo. O estado que nós estamos vivendo, a condição que nós estamos hoje, ela é definitiva. No versículo 10 ele diz: até quando, ó Deus? Ainda no versículo 10 ele diz: acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Então vejam, incessantemente, até quando, definitivamente, mostra que o salmista tinha uma perspectiva do tempo. Uma coisa é passar por uma situação ruim, agora ele está olhando para essa situação ruim que perdura, e a sua pergunta é: vai ser assim? Não vai mudar essa história? É definitiva essa condição? Veja, é natural quando a gente passa por uma situação delicada que a gente questione o porquê das coisas. Quase 7 anos atrás, vivenciamos a experiência em casa de ter uma filha e uma neta ao mesmo tempo numa UTI por semanas a fio. Se não me falha a memória, um pouco mais de 60 dias o total de tempo. E foi natural, naquele ambiente de sofrimento, de perturbação, eu perguntar algumas coisas para Deus: por quê? Tem alguma coisa que eu fiz que justifica isso? E talvez você passe pelo seu questionamento diante da experiência que você não escolheu, que você está vivendo. Talvez um conflito familiar, uma tensão familiar, uma situação que você gostaria que mudasse, e se pergunta para Deus: por que com a gente? Por que comigo? E talvez questione: Senhor, quando é que isso vai mudar? Talvez seja uma realidade profissional, talvez seja uma enfermidade, ou uma notícia ruim que chegou, que demora para ser absorvida. Por quê? Até quando, Deus? Chega, para.
Bom, vamos entender um pouco a razão que levava o salmista a estar nessa condição. Qual era a razão da sua perplexidade? Ele estava olhando ali para a cidade de Jerusalém, que havia sido atacada pelos babilônios. Os babilônios eram um povo que vivia no sul do que é hoje o Iraque. No ano 586 a.C., depois de cercar a cidade, eles a conquistam. E o que ele passa a descrever nesse salmo, em grande parte, é o que aconteceu ali e o que ficou depois disso. Então, nós estamos falando de um cenário de guerra, que eu diria, talvez, com poucas exceções aqui, se é que tem alguma, que nenhum de nós ainda viveu. Veja que ele diz assim no versículo 2: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Quando ele se refere ao monte Sião, que ficava em Jerusalém, o monte Sião é onde estava o templo daquele povo. O monte Sião, onde estava o templo, em que Deus marcava a sua presença e se manifestava na vida daquele povo. Todos os serviços e buscas a Deus eram naquele templo. E o salmista está orando a Deus e dizendo: o Senhor está lembrando, ainda está na sua visão o que está acontecendo conosco, o que aconteceu com o teu templo? Versículo 3, então ele diz: dirige teus passos para as perpétuas ruínas. O templo foi destruído e já faz tempo. Ele está chamando aqui da condição que eles estão de perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Ele está olhando para a figura daquele exército babilônico invadindo, e eles estão entrando, gritando, num lugar que era um templo, que se esperava uma postura mais cultica. Mas eles estão entrando ali, gritando com os seus símbolos, que podiam ser tanto símbolos militares, como símbolos dos seus deuses, que iriam lhes conferir a vitória sobre Jerusalém. Vejam, ele escreve o seguinte, versículo 5: parecem-se com os que brandem um machado no espesso da floresta. A ideia é, eles se apresentam como alguém que vai para uma floresta com um machado para derrubar a floresta, e agora eles estão entrando no templo dessa maneira, com essa atitude, com essa vontade de destruir e derrubar. E agora, a todos esses lavores de entalhe quebram também com machados e martelos. Dentro da casa que eles entendiam ser a casa de Deus. Eles tinham um propósito isso. Lembre-se disso. Aquele templo, além de ter muitos detalhes de madeira, esses detalhes de madeira estavam cobertos de metais como ouro, prata ou bronze. E o que os babilônios fizeram foi não só destruir aquele templo, como colocar fogo para destacar o metal que eles queriam. E que eles levaram para a Babilônia, conforme lemos no livro de Reis. Veja no versículo 7, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. No coração deles, versículo 8, ele diz: acabemos com eles de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Por que era isso? Por que todos os lugares santos? O templo era um só. Provavelmente ele está se referindo aqui ao fato de que existiam alguns lugares que eram icônicos na vida do povo, na experiência religiosa deles. Por exemplo, existiam alguns símbolos que estavam na trilha, no caminho que a Arca da Aliança passou quando Davi a trouxe para Jerusalém.
E tudo foi destruído. A memória da experiência daquele povo de Deus, da aliança com Deus, tinha sido toda quebrada, destruída, queimada e roubada. Vejam, eles tinham motivo para estar nessa condição, e o profeta Abacuque é um profeta que nos revela os agentes que estiveram envolvidos nisso. No capítulo 1 de Abacuque, ele diz assim, ele orando: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que Abacuque estava descrevendo? Descrevendo o povo de Deus. Eles estavam tão longe de Deus que essa era a realidade. E Deus, ora enviava um profeta, ora enviava outro, advertindo para eles acertarem a conduta. E aquele povo não ouvia, não dava atenção ao que Deus falava. Então, a responsabilidade de quem fazia o que estava fazendo ali, em primeiro lugar, envolvia a atitude do povo que não ouvia o que Deus falava. Estavam debaixo da disciplina de Deus, do castigo de Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma reação de Deus. Então, aqui no capítulo 1, versículo 5 de Abacuque, ele diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Diante do lamento e da oração de Abacuque, dizendo: Senhor, até quando essa injustiça toda, essa violência toda no meio do teu povo, até quando? Deus diz assim: eu vou fazer alguma coisa assim. Vocês nem vão acreditar, mas eu vou fazer uma coisa. Então Deus estava fazendo, o povo estava dando um motivo, e Deus está dizendo: eu também vou me apresentar para vocês. Veja, no início do versículo 6 ele diz: estou trazendo os babilônios. Deus está dizendo: eu estou trazendo os babilônios. Essa é uma nação amarga, ela marcha na largura da terra. O povo deu motivo, Deus tomou providências, e as suas providências envolviam aproveitar de um conquistador de Babilônia, e Deus abriu as portas para aquele exército invadir Jerusalém. O povo tinha sua responsabilidade, Deus tinha sua responsabilidade, e saibam disso, os babilônios aqui não eram marionetes, eles fizeram suas escolhas e Deus falou: vai. E a realidade que eles estavam vivendo num pós-guerra, a nação perdeu suas referências religiosas. Milhares de pessoas foram levadas cativas e tantos outros ficaram na terra numa condição terrível de pobreza. Veja, no versículo 9 ele diz assim: já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, nem saiba até quando. Veja, eles perderam o templo, perderam os símbolos e perderam os profetas. Vamos entender o papel de um profeta. O profeta era aquela pessoa separada por Deus, ungida por Deus, indicada por Deus, capacitada por Deus para ouvir o recado de Deus e trazer a mensagem para o seu povo. E tantos profetas quantos foram enviados a eles, como Abacuque, como Jeremias, não foram ouvidos para aquele povo. Então sabe o que Deus fez? Não falo mais. Amós descreve bem o papel do profeta no capítulo 3, versículo 7, quando ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Aquilo que Deus tem a fazer, ele usava de um profeta, ele ministrava um profeta, e esse profeta trazia o recado para aquele povo. Assim foi com Abacuque, assim foi com Jeremias, e eles nem estavam aí, continuaram levando a vida em rebelião contra Deus. Deus falou: chega. O juízo vai chegar. O profeta não vai mais ter recado. Vocês não vão fazer mais esse culto hipócrita para mim. Não quero ouvir suas promessas, não quero ouvir suas orações, não quero ouvir seus louvores. Então, nessas condições, o salmista, entendendo o que estava acontecendo, ele apresenta 3 perguntas para Deus. Vejam ali no versículo 10. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Até quando? Senhor, quanto tempo vai durar esse castigo? Vai ser incessante essa atitude do ímpio que está blasfemando contra o teu nome. E ele se queixa de Deus, questionando: quando é que o Senhor vai retirar a mão do teu seio? A palavra hebraica, que foi traduzida aqui por seio, é uma palavra que compreende o espaço entre a cintura e o joelho. Então eu imagino aqui que o salmista está olhando para Deus e está vendo Deus com a mão na cintura. Por favor, não tire nenhuma foto nesse momento assim. Ele está olhando para Deus com a mão na cintura, ou seja, não faz nada com a mão. Ou quem sabe ele está olhando para Deus como se fosse alguém sentado e a mão está apoiando na perna. Quando ele esperava que Deus estivesse lutando e batalhando, ele está dizendo: Senhor, até quando? O Senhor não vai se mexer? Seguramente nenhum de nós aqui, eu acredito, tenha vivido a experiência, ou esteja vivendo uma experiência de pós-guerra. Mas eu imagino que um pouco mais, um pouco menos, cada um de nós, ou vários de nós, possam estar vivendo já por algum tempo alguma situação que o deixa confuso e emocionalmente chateado, como foi o caso desse salmista. Eventualmente pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação de relacionamento em casa, pode ser uma perda. E você, num momento ou no outro, numa situação ou outra, está perguntando: até quando, Deus? Quando é que o Senhor vai socorrer? Quando é que o Senhor vai mudar essa história? Quando é que eu vou me sentir bem? Até quando? O Senhor não vai fazer nada, vai ficar com a sua mão no seio? Vejam, nessa condição, o salmista, ele faz uma oração. E nessa oração, ele apresenta 5 pedidos. Na verdade, um deles não é propriamente um pedido. Mas eu gostaria que nós olhássemos para essa oração. E aprendendo os tópicos da oração de Asaf, nós enriquecêssemos as nossas orações. É muito comum nós mantermos nossas orações focadas, em primeiro lugar, no nosso bem-estar. É a comida, é o emprego, é o melhor salário. E, em segundo lugar, é muito comum a gente estar concentrado na nossa oração, no nosso bem-estar. E o nosso mesmo, o meu.
como é que eu estou? É o que interessa. Se eu estou com um bom emprego, se eu estou com uma boa saúde, se tem comida na mesa, está tudo bem. Mas nós vivenciamos experiências com comida na mesa, com uma saúde razoável, e podemos não estar bem. Os motivos podem ser diferentes do autor do nosso salmo, e cabe aqui dizer, Asaf viveu no tempo de Davi, por volta de 1000 a.C., a 950 a.C., e os fatos que aconteceram aqui, que ele está descrevendo aqui, são de 586 a.C. Eu não creio que Asaf estivesse sendo um profeta. A bem da verdade, o que estava acontecendo é que Asaf fez uma escola de um tipo de salmo, e num tempo futuro, o povo de Deus escreveu um salmo com a mesma entoada de Asaf, e foi colocado aqui, nesse terceiro livro de Salmos. E nessas condições que nós vivemos, tantas outras análogas a ela, nós podemos aprender a orar um pouquinho. E eu quero apresentar para vocês 5 pedidos de oração que devem permear as nossas orações, não somente quando nós estivermos vivendo uma situação crítica como Asaf estava vivendo, mas prioritariamente nessa condição. O primeiro pedido que eu percebo aqui de Asaf é que ele pede pela compreensão dos fatos. Versículo 1. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Como eu já disse antes, eu entendo que Asaf sabia o que estava acontecendo, ou o salmista sabia o que estava acontecendo. A maior parte das suas perguntas está em até quando? Quanto tempo vai pesar a tua mão sobre esse povo? Então vejam, você está vivendo um momento difícil. Você pode perguntar para Deus, Senhor, por quê? Me dá sabedoria para entender essa situação. Me dá sabedoria em entender para que eu estou passando por isso. O que eu ganho com isso? O que o Senhor quer fazer na minha vida com isso? Não significa ir com uma atitude para Deus, pedindo para Deus satisfação, como se você pudesse questionar o soberano Deus, dizendo assim, o que é isso? Mas, Senhor, me ajuda a entender. Tem algum motivo que eu estou dando para estar passando por isso? Ou eu estou passando por isso por um motivo que o Senhor tem? Qual é? Como é que eu posso contribuir? Tantas vezes, depois que o tempo passa, nós podemos olhar para trás para uma experiência e falar assim, agora eu entendo por quê. Então, o primeiro motivo, o primeiro pedido de oração que você deve fazer é pedir para Deus sabedoria. Me esclarece. Não deixe eu perder essa situação, que eu possa aproveitá-la. Na semana passada, ainda conversando com um irmão nosso que está com câncer, e que depois de ele estar com câncer, que ele veio para o Senhor, eu disse para ele, lembrando do título de um artigo, do John Piper, e pude dizer para ele, você foi alguém que não desperdiçou o seu câncer. Como você chegou ao Senhor e cresceu. Vive uma experiência ruim, por quê? Para quê? Peça por sabedoria. E, em segundo lugar, eu quero estimulá-lo, como segundo pedido de oração peça pelo povo de Deus, pelo bem do povo de Deus. Isso aqui significa, não é só você que está no mundo. Veja no versículo 1, voltamos lá. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste. Veja, ele está olhando aqui, ele não está enxergando somente ele. Ele está olhando o povo. Nesses dias ouvimos falar de cristãos que estão sendo mortos por serem cristãos. Mártires.
Nós sabemos pelas Escrituras que essas pessoas que morreram por causa do nome do Senhor vão ser bem-aventurados. Será que você abriu os seus olhos para pensar nesses irmãos que estão vivendo essas ameaças e interceder por eles? Será que você abriu os seus olhos para olhar além da dor que você tem, pensar nessas famílias que perderam seu pai e sua mãe? Será que além da comida na sua mesa, você abriu os seus olhos para enxergar o que esses irmãos fizeram e louvar a Deus por suas vidas? Então ele vai, veja no versículo 19, ele diz: não entregues a vida das tuas pombas aos animais selvagens, não te esqueças. No versículo 20, então ele diz: dá atenção à tua aliança. Ele está orando aqui, não é simplesmente por mim, se eu estiver bem, está tudo bem, não. Esse homem, ele abriu os seus olhos, a experiência que ele está vivendo é uma experiência que outros estão vivendo, a experiência que você está vivendo, outros estão vivendo. E talvez, só vivendo essa experiência, você pode abrir os olhos e ter sensibilidade com outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Ao invés de ficar lambendo suas próprias feridas, vá a Deus interceder não só por você, mas por tantos quantos estão lutando com uma dura enfermidade, um grande conflito dentro de casa, uma situação de desemprego, uma perda. Abra seus olhos. Ore por além de você. Em vez de ficar olhando só para si, olhe para outros e interceda por esses outros. O terceiro pedido que eu vejo aqui é que ele ora pelos interesses de Deus. Veja, como disse, nós temos o hábito de orar por nós mesmos, por mim, pelo meu bem-estar, pelo meu emprego, pela possibilidade de um novo emprego, pela compra de um carro, por isso e por aquilo, eu. O salmista, ele está orando conforme o Senhor Jesus ensinou. Antes de pedir alguma coisa por mim, o Senhor Jesus disse: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a oração do salmista está bem focada no propósito de Deus, no coração de Deus, que é o dono das ovelhas, que é o dono do rebanho. O rebanho não é o fim é Ele. Veja o que ele diz no versículo 2: lembra-te do monte Sião onde habitaste, volta os teus passos para aquelas ruínas do teu santuário. Veja no versículo 10 ele diz, no versículo 8 ainda ele diz: queimaram todos os santuários do país. Ele não está pensando em alguma coisa dele. Versículo 10 ele diz: até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? A situação era caótica, de pobreza, mas você vê que ele não está orando aqui simplesmente pelo pão da mesa dele. Não há nenhum mal em orar pelo pão, pelo emprego, pela saúde, etc. Mas a gente tem que orar da perspectiva de Deus, conforme os interesses de Deus, conforme os propósitos de Deus. As nossas orações não podem ser centradas em nós mesmos. É o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade. Você tem que tirar você mesmo do centro, porque você não é o centro. Na sua oração, se preocupe com o nome de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Quarta oração é que o salmista, ele ora pelos seus inimigos. Eu sei que esse não é um dos assuntos mais simples,
Mas veja o que ele diz no versículo 11: por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Essa não é uma oração comum, nós vamos encontrar alternativas a essa oração, como nós ouvimos ainda há pouco o testemunho daquele pastor que ia ser morto ali em Angola. E diz, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Mas o fato é o seguinte: o bem ou o mal, sabendo ou não o que está fazendo, Deus saberá como tratar com essa pessoa. E entenda o seguinte: as Escrituras nos dizem que Deus é um Deus que vinga. E você pode fazer uma imagem de que vingança é uma coisa ruim, e não é. Vingança é a justiça dada conforme merecida. A vingança é pecaminosa quando você resolve fazer a vingança. Porque a vingança é uma prerrogativa absolutamente divina. Deus é quem diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. No caso dele, tinha um agente humano, um inimigo que havia destruído a casa, roubado o ouro, a prata, o bronze, destruído os entalhes que tinham dentro do templo. E ele diz: Deus, age. Vejam, ele diz no versículo 23, não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. O que ele está pedindo? Deus, quem está me causando isso? Senhor, trata com ele. E pode ser que no tratar de Deus com essa pessoa, isso significa a graça e a conversão e o arrependimento. E isso pode significar também que a justiça e a vingança e a retribuição. Mas tire os olhos de você mesmo e ore pelo inimigo. Por quem causa isso para você? E entrega nas mãos de Deus para Ele fazer o que Ele acha que Ele deve fazer, quando deve fazer, como deve fazer. Os babilônicos não eram mais um problema de quem estava na terra. Os babilônios eram um problema de Deus. E Deus mesmo disse: o que vocês fizeram, como vocês fizeram, pelas razões que vocês fizeram, vocês vão responder por isso e vai custar caro. E custou. O quinto pedido, o elemento que tem dentro dessa oração, é que a oração ela tem que incluir adoração e gratidão. As situações ruins, por pior que elas sejam, elas não são razão para nos colocar lá embaixo lamentando, chorando e reclamando o tempo inteiro. Há o tempo do reclamação, há o tempo do lamentar, há o tempo do choro. Mas, meus irmãos, dentro, no meio do ambiente do choro, nós temos que ter um elemento que é o dar crédito a Deus, que sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. E esse crédito por nós é dado quando nós o adoramos. Em vez de questionar e reclamar, nós reconhecemos quem é Deus. Eu posso não entender o que eu estou acontecendo nesse cenário desse Deus que eu conheço. E ao invés de eu ficar ensimesmado ou enfiado nesse buraco de situação que eu não entendo, ele começa a olhar para algumas coisas que ele sabe que são verdadeiras e que vão tirar ele desse buraco. Então observe que no versículo 12 ele diz: mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Vejam, ele olha para a história do povo e diz o seguinte: o Senhor é rei, e o Senhor é o meu rei.
Eu posso estar vivendo uma experiência duríssima agora, seja a que você está vivendo agora. Mas você pode dizer, o Senhor é o meu rei. É quem está no comando, é quem tem autoridade na minha vida. Ele reconhece Deus como esse soberano que tem autoridade. Ele reconhece que esse Deus tem uma história de salvar. Veja o que ele diz no versículo 13: tu dividiste o mar pelo teu poder. Ele está lembrando do que aconteceu no Êxodo. Eles tinham sido escravos por 400 anos no Egito, e Deus havia os libertado de maneira tão tremenda. E aqui ele destaca naquela situação, dividiu o mar por onde o povo passou. Na sequência, ainda no versículo 13 e também no versículo 14, diz: quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã. Vejam, provavelmente o que ele está fazendo aqui, ou melhor dizendo, possivelmente o que ele estava fazendo aqui, era uma referência ao panteão das divindades da terra de Canaã, em que Baal era o soberano maior dentro daquele panteão e que tinha o controle do mar. E Deus está dizendo, não. O salmista está dizendo, não é não. Não é Baal. É o Senhor que tem esse controle. Ele que é o soberano. É Ele quem faz o mar se abrir, é Ele quem seca o rio, como aconteceu no caminho do povo. No versículo 15, então, ele diz: tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. 40 anos no deserto e Deus supriu de água e de comida aquele povo. Algumas vezes tiveram que passar por rios e Deus viabilizou e interveio para que eles pudessem passar. No versículo 17 ele diz: determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. É Deus quem estabelece os limites de todas as coisas. Não é mero acaso. Não é mero movimento. Deus está no controle. Vejam, ele tinha uma crise. Ele vive uma crise, ele não tem resposta para uma série de coisas que ele gostaria de ter resposta, mas isso não é impedimento de ele parar diante de Deus e se apoiar naquilo que ele conhece de Deus. E a sua oração traz esse elemento de adoração. Ele reconhece que Deus é o Deus de todo o tempo frio, o tempo quente, o verão e o inverno. Ele está no controle. Vejam, não existe crise que você e eu possamos passar que Deus não esteja no controle. Não existe crise pela qual você e eu possamos passar que não possamos recorrer a Deus. O que eu quero desafiá-lo é, ao invés de ficar somente curtindo a dor, as incertezas, as inseguranças, você enriquecer a sua abordagem com Deus, com esses 5 elementos na sua oração. Eu posso imaginar, no meio de uma comunidade, em que encontramos pessoas normais, mesmo sendo povo de Deus, que vivencia experiências difíceis, análogas a desse salmista. Eu quero estimulá-lo a buscar a Deus agora. Que curvasse a sua cabeça e no seu silêncio você compartilhe com Deus a sua dor, a sua angústia, a sua perturbação, lembrando desses pedidos que o salmista fez. Silenciosamente, vamos orar.
independentemente de qual seja a causa, aqueles de vocês que estão vivendo um momento difícil, pesado, seja ele qual for, eu gostaria de orar por vocês nessa noite, mas eu gostaria de convidá-lo que você se colocasse de pé. Quero identificá-lo. Fique de pé vocês que gostariam de orar por esse tempo que você está passando. Ó Pai Celestial, o Senhor conhece a angústia, as dores do coração de cada um dos teus filhos aqui. Seguramente, se fosse da escolha de cada um de nós, não faria parte das nossas escolhas passar pela dor que estão passando, pelas incertezas, inseguranças. Mas o Senhor bem sabe o que cada um está passando, embora isso possa levantar suas dúvidas e necessidades de esclarecimento, e necessidade de abrir os olhos e ver que outras pessoas estão vivenciando esses mesmos problemas. Necessidade de, nesse tempo, orar por aquilo que nos causa a dor, a necessidade nesse tempo, nós clamarmos para que o Senhor intervenha. A necessidade nesse tempo de dificuldade, nós vemos mais do Senhor, bendizemos o Teu nome, louvarmos o Teu nome. Ó Pai bondoso, que o Teu Santo Espírito cubra esses corações desses meus irmãos aqui. E como esse salmista, cada um deles possa tratar das suas dores, perplexidades, mágoas, sentimentos ruins, contigo, enriquecendo suas orações com os mesmos elementos que o salmista apresenta aqui. Sê com o teu povo, eu te peço. Eu oro em nome de Jesus.